Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Hermes e este é, pessoal, o vídeo aí relacionado à atividade da semana 2 do seu PET volume 1. Pessoal, nós vamos recapitular sequência e sistema lineares. Mas antes de eu partir aqui para o conteúdo, já quero pedir para você se inscrever neste canal, para você deixar aí um like e também para você fazer um comentário no final do vídeo falando o que você achou aí do conteúdo, tá certo? Então vamos para o conteúdo, pessoal. Primeira coisa que nós vamos entender é sobre sequências. O que é sequências, pessoal? Sequências, pessoal, ela divide em dois tipos. São chamadas de progressão aritmética e também de progressão geométrica, tá certo, pessoal? Então nós temos aqui, ó, dois tipos de sequências: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sequências são números que aparecem um após o outro. Nós chamamos isso de sequência, certo? Agora veja, se números após o outro são chamados de sequência, nós temos que entender alguns termos importantes. Quais são? Cada posição ocupada por um número é chamado de termo e nós vamos representar pela letra A. E nós vamos chamar de N a quantidade de termos de uma sequência. Então nós temos aqui, pessoal, ó, que o primeiro termo aqui é 2, o próximo termo aqui é 4, o terceiro termo é 6, o quarto termo é 8, o quinto termo é 10 e o sexto termo é 12. Do outro lado, nós vamos ter a mesma coisa, ó, primeiro termo 2, segundo 4, terceiro 8, quarto termo é o 16, o quinto termo é o 32, o sexto termo é o 64. Então nós vamos dizer que o 2 é a posição A1, ou seja, termo 1. O 4 é o termo 2, então AN. Por que N? N representa a quantidade de termos. Então, se eu quero saber qual é a posição do elemento 4, né, o AN, então o termo N dele é o termo 2, então N vai ser 2. Eu vou ter dois elementos até aqui. Então N conta a quantidade de termos que tem até determinado elemento, tá certo, pessoal? Outra coisa que é importante a gente frisar aqui é o seguinte, pessoal. O que acontece de um termo para outro, nós vamos chamar de razão. Se esta razão ela estiver vinculada à soma ou subtração, essa sequência é uma progressão, né, que nós vamos chamar de progressão aritmética, que é essa daqui. E esse termo que nós vamos falar aqui, essa razão, ela vai ser representada pela letra R minúscula, tá certo? Então, toda vez que de um termo para outro estiver vinculado soma ou subtração, constantemente, nós vamos chamar isso de progressão aritmética. E nessa progressão aritmética, a razão nós vamos representar com a letra R minúscula. Se a razão estiver vinculada à multiplicação ou divisão, vai ser uma progressão geométrica. E esta razão vai ser representada pela letra Q. Então veja, de 2 para 4, nós vamos ter aqui, ó, foi 2 somado com 2 deu 4. 4 somado com 2 deu 6. 6 somado com 2 deu 8. 8 somado com 2 deu 10. Está vendo que de um termo para outro está acrescentando 2? Então está vinculado a uma soma, 8 mais 2. Então toda vez que de um termo para outro estiver vinculado uma soma, nós vamos falar que isso daqui é uma progressão aritmética. Olha o outro, ó, de 2 para 1, menos 1. De 1 para 0, menos 1. De 0 para menos 1, menos 1. De menos 1 para menos 2, menos 1. Está aqui, pessoal, a razão é menos 1, ou seja, houve uma subtração, no caso, menos uma unidade de um termo para outro. Então, isso daqui também é progressão aritmética. Agora, veja do outro lado, eu tenho aqui de 2 para 4, aumentou 2. De 4 para 8, ou seja, do segundo termo para o terceiro, já é 8, ou seja, aumentou 4. Então, nós podemos perceber que de 2 para ter 4, multiplicou por 2. De 4 para 8, multiplicou por 2. De 8 para 16, multiplicou por 2. De 16 para 32, multiplicou por 2. Quando há multiplicação ou divisão, ó, 120 para 60 dividiu por 2, 60 por 30 dividiu por 2, 30 para 15 dividiu por 2. Isso significa que quando tem multiplicação ou divisão, nós estamos falando de uma progressão geométrica. E como é que eu vou saber disso, professor? Basta você pegar um termo e subtrair pelo outro
e depois fazer um teste com outro para ver se dá o mesmo resultado. Ou então você pegar um termo e dividir pelo outro. Ó, tá vendo aqui, ó? 4 menos 2 dá 2. 6 menos 4 dá 2. Já provei que aqui está aumentando 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. Também está mostrando que aqui é uma divisão por 2. Tá vendo? 60 dividido por 120 dá meio. 30 dividido por 60 dá meio. Então é a mesma razão, está multiplicando por meio. A razão aqui no caso é 2, nós já falamos, né? E a razão aqui é menos 1. Né? Ali nós temos a razão 2 e a razão meio. O que nós vamos ver aqui também? Vamos ver o seguinte, que a gente pode descobrir qualquer valor desta sequência numérica utilizando o que nós chamamos de termo geral aí da progressão aritmética. E a fórmula do termo geral é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. AN, pessoal, é o termo que a gente quer, né? Na contagem aí da sequência. A1 é o primeiro termo, mais essa contagem a gente quer menos 1 vezes a razão. Então nós temos aqui, ó, queremos o 20º termo para essa sequência. Então, A20, por que 20? Porque nós queremos o 20º termo. Então, termo 20 na contagem é igual. Qual é o primeiro elemento? O primeiro elemento A1 é 2, mais 20, que é o nosso N menos 1, vezes a razão. A razão aqui é 2, nós já sabemos, não é isso? Então, resolvendo isso daqui, agora nós vamos ter A20 vai ser igual 2 mais 20 menos 1 é 19, 19 vezes 12. Então, A20, ou seja, o termo 20, vai ser 2 mais 19 vezes 2, 38. E o nosso 20º termo aqui, ou seja, A20 vai ser igual a 40, pessoal. Aí a gente resolve aí através do termo geral da progressão aritmética. Nós podemos também usar o termo geral da progressão geométrica para resolver ou para buscar um termo dentro da sequência. Então nós temos aqui, ó, essa sequência 2, 4, 8, 16, 32, 64, e nós queremos aí então buscar um termo dela. Para buscar o termo, nós vamos usar essa fórmula. AN é igual a 1 vezes a razão elevada a N menos 1. Então, vamos buscar aqui, pessoal, o 10º termo desta sequência. Então, A10 é igual a 1, 2, vezes a razão é 2, elevado a o 10º termo menos 1. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter o seguinte, ó, que o 10º termo vai ser 2 vezes 2, 10 menos 1 é 9. Então, o 10º termo vai ser 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 9, pessoal. Então, o 10º termo vai ser igual a 2 elevado a 10. E 2 elevado a 10, pessoal, se a gente resolver, nós vamos encontrar 1024. Então, o 10º termo desta sequência, que é uma progressão geométrica, é 1024. Olha que interessante, ó. O primeiro é 2, o segundo é 4, o terceiro é 8, o quarto é 16, o quinto é 32 e o sexto é 64. Se a gente continuar aqui, o 10º termo vai ser 1024. Uma outra coisa interessante para a gente falar é, quando a gente tem aqui esta sequência, e dentro dessa sequência a gente tem umas reticências aqui, ou seja, os 3 pontinhos, significa que ela continua crescendo, ela é infinita. Neste caso aqui, ela é finita, ela tem começo e tem fim. Nesse caso, ela tem começo e não tem fim. Aqui do outro lado também. Então, nós vamos chamar de PA infinita, PA finita, PG infinita e PG finita, tá certo? Pessoal, eu ainda posso fazer a soma dos elementos de uma PA e de uma PG. Para fazer a soma dos elementos de uma PA, eu vou utilizar a fórmula. Soma é igual a 1 mais a N, dentro do parênteses, multiplicado pela quantidade de termos que eu quero somar, dividido por 2. Esse AN, né, o N aqui vai ser os termos que eu quero somar. Como aqui é infinito, se eu falar assim, eu quero somar 10 termos, eu vou somar só do primeiro até o 10º. Se eu falar, quero os 15 termos, do primeiro até o 15. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Suponhamos que eu quero somar os 20 primeiros termos dessa sequência. Para somar os 20 primeiros termos dessa sequência, ó, eu vou pegar o primeiro termo 2, somar com o meu 20º termo que nós já descobrimos lá um pouquinho na página anterior. Na página anterior a gente descobriu que o A20 é igual a 40. Então nós vamos substituir aqui. Vezes o 20º N é 20, dividido por 2.
Então nós vamos ter aqui, ó, 2 mais 40, 42. 42 vezes 20 dividido por 2. Resolvendo aqui ainda, S é igual a 420. Tá certo, pessoal? E nós vamos ter do outro lado aqui a mesma coisa, só que agora nós vamos ter uma fórmula diferente para somar na PG, né, na progressão geométrica. Então nós vamos ter, a fórmula da soma é A1 vezes, parênteses, 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q. Então se eu quero somar aqui os 10 primeiros termos dessa sequência que nós acabamos de fazer, pessoal, nós vamos ter, a soma vai ser 2 vezes 1 menos 2 elevado a 10, dividido por 1 menos 2. Resolvendo aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, que a soma vai ser 2 vezes 1 menos 2 elevado a 10 é 1024. 1 menos 1024 é menos 1023. Dividido por 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, vou multiplicar aqui, pessoal, vai ficar 2 vezes menos 1023 vai dar 2 menos 2026. Menos 2026 dividido por menos 1. Menos com menos é mais. 2026 dividido por 1 vai dar 2026. Pronto, fizemos a soma aí da progressão geométrica e também da progressão aritmética, tá certo? É assim, utilizando essas fórmulas que fazem aí a soma. E uma outra coisa que nós vamos aprender essa semana, né, para resolver aí a atividade da semana 2, é sobre sistemas lineares, pessoal. Duas ou mais equações que são satisfeitas pelo mesmo valor de uma mesma variável pode estar em sistema. Ou seja, sistemas lineares, pessoal, é formado por duas ou mais equações que são satisfeitas pelo mesmo valor de uma mesma variável. Certo? Exemplo, 2x mais y é igual a 15, x menos y é igual a 0. Então, nós vamos ter aqui, ó, duas equações algébricas, de modo que o valor de x da primeira e o valor de x da segunda, e o valor de y da primeira e o valor de y da segunda, seja igual. Resolvendo isso daqui, nós podemos fazer de várias maneiras, né? Pelo menos 3. E nós vamos fazer aqui, começar pelo método da adição. Na adição, a gente passa um tracinho e a gente tenta cancelar uma incógnita. Como aqui a gente já tem uma positiva e outra negativa, a gente corta, certo? Então vai ficar 2x mais x, isso vai ser igual a 3x, e 15 mais 0 é igual a 15. Então, isolando o x, x vai ser igual a 15 dividido por 3, e x vai ser igual a 5. Como eu disse aqui, que x menos y é igual a 0, então nós podemos dizer o seguinte, que 5 menos y é igual a 0, e que menos y é igual a menos 5, ou seja, eu vou passar esse 5 para o outro lado negativo, eu posso dizer que y também é igual a 5. Pronto, achei o valor de x, achei o valor de y pelo método da adição. Podemos fazer também pelo outro método, que é o método da substituição. Então, nós temos aqui, ó, 2x mais y, que é igual a 15, x menos y, que é igual a 0. Pelo método da substituição, nós vamos isolar uma das equações, ou seja, uma variável das equações. Vamos escolher aqui, ó, x menos y igual a 0 e vamos isolar o x, passando o y para lá. Vai ficar assim, ó, x é igual a 0 mais y, e nós vamos ter que x vai ser igual a y. E vamos substituir na primeira, vai ficar 2 vezes, no lugar do x a gente coloca o y, 2 vezes y mais y é igual a 15. Resolvendo aqui, pessoal, 2y mais y é igual a 3y, 3y é igual a 15. Resolvendo aqui ainda, nós vamos ter y é igual a 15 dividido por 3, e nós vamos ter y igual a 5, tá certo? Agora que nós achamos o valor de y, nós falamos que x é igual a y, então x é igual a 5. Achamos os dois valores pelo método da substituição. E podemos fazer também pelo método da comparação. Nós vamos pegar uma das variáveis e vamos isolar nas duas equações. Vamos pegar aqui o y, vai ficar assim, ó. Nós temos 2x mais y igual a 15 e x menos y igual a 0. Então vai ficar assim, ó. Isolando o y, na primeira, y é igual a 15 menos 2x, e na segunda, pessoal, menos y é igual a menos x, e y vai ser igual a x. Vamos multiplicar aqui os dois membros por menos 1. Agora nós temos y é igual a 15 menos 2x e y é igual a x. Nós vamos colocar agora a igualdade das duas. Vai ficar assim, ó. 15 menos 2x é igual a x. Vamos resolver isso daqui, vai ficar 15 vai ser igual a x, esse menos 2x passa para o outro lado indo como positivo, mais 2x.
Resolvendo aqui ainda vai ficar 15 é igual a x mais 2x é 3x. E nós vamos ter que 15 dividido por 3 é igual a x e x é igual a 5. Se x é igual a 5 e y é igual a x, então nós podemos dizer que x é igual a 5 e y igual a 5. Esse é o método da comparação, tá certo? Pessoal, chegamos a mais um final de videoaula. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. E se você gostou, não saia do vídeo aí sem deixar um like, não saia do vídeo sem fazer um comentário e o mais importante, não saia do vídeo sem se inscrever no canal. Conto com a sua participação. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau.